Começa agora mais um bate-papo jurídico na sua Local TV, canal 25 da NET. Esta semana, 2 temas serão abordados por nós. Sim. E estes temas que você, telespectador, nos ajudou a elaborar, nos enviando suas dúvidas e, é claro, estamos aqui para tentar esclarecê-los. Isso mesmo. Tudo bem, doutora Carla? Tudo bem, doutora Simila. Então vamos tentar esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Então, ok. Bom, o meu tema de hoje será sobre a revisão dos saldos do FGTS. Nós vamos falar sobre os trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada e o pagamento do FGTS a partir de 1999. Então, por lei, o FGTS é corrigido pela TR, mais conhecida como taxa referencial. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ele abriu um precedente para a correção do FGTS por outro índice, vez que a TR responsável pela correção monetária do período de 1999 a 2013 ficava abaixo do valor da inflação. Sim. Então, isso ocasionou um déficit para o trabalhador, fazendo com que ele possa buscar em juízo essa diferença do saldo do FGTS, como vamos ver a seguir. Então, alguns juristas entendem que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal a TR para a correção de precatórios e também de contratos do sistema financeiro de habitação, também se aplica aos casos do FGTS. Então, se considerou ilegal para esses casos, também considera-se legal para a correção do FGTS. Então, como eu já disse, a TR ela não é válida para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica Federal. Então, e temos alguns procedimentos para obter essa diferença perante o judiciário, conforme veremos. E tem um longo período para ser buscado, que Exatamente. É de 1999 até 2013. Exatamente. Então pode dar uma diferença muito boa, né? Exatamente. Legal. Muito bom. E você, telespectador, tem alguma dúvida referente aos seus direitos? Mande-nos um e-mail, que nos próximos programas traremos em pauta a sua questão. Bom, hoje eu vou falar sobre um problema que muitos idosos vêm sofrendo, que é o reajuste abusivo do plano de saúde. Essa prática vem se tornando muito frequente entre as operadoras dos planos de saúde. E os idosos estão ficando impossibilitados de pagar o plano, né? Por quê? Esse reajuste acontece justamente numa época em que os idosos já estão aposentados e o valor da sua aposentadoria não suporta uma mensalidade tão elevada do plano de saúde. Esse reajuste abusivo que nós vamos falar hoje, ele ocorre a partir dos 60 anos de idade. Em alguns casos, chega até alcançar 100%. Puxa vida. Muita coisa, né? E quando o idoso procura a operadora do plano de saúde para questionar esse reajuste, ele recebe a informação de que esse reajuste se deu devido à mudança da faixa etária, ou seja, a partir dos 60 anos. Então, sem mais explicações, apenas pela mudança da faixa etária. Sobre o índice de reajuste que foi aplicado sobre o valor do plano de saúde dele. Então, hoje o programa ele está bem voltado para os direitos dos aposentados e nós vamos esclarecer as dúvidas deles referente ao FGTS e ao reajuste abusivo do plano de saúde. Porque ele vai descobrir aqui que se ele tiver esse reajuste abusivo no plano de saúde dele, ele pode conseguir judicialmente a redução do valor da sua mensalidade e receber ainda a diferença do que pagou indevidamente. Nossa. Isso com juros e correção monetária. Muito interessante. Legal. Muito mesmo. Bom, então no próximo bloco vamos responder as perguntas dos internautas. Até logo. A minha casa... A minha casa?
A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o UP que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que está em casa, tem dúvidas relacionadas aos seus direitos, seja ela qual for, por favor, nos envie as suas dúvidas através do e-mail, que em breve estaremos aqui para te responder. E agora vamos à primeira pergunta para a doutora Carla. A mensalidade do meu plano de saúde dobrou quando completei 60 anos de idade. Posso questionar esse reajuste judicialmente? Sim, pode. E como eu disse no início do programa, esse reajuste abusivo ocorre a partir dos 60 anos de idade. No caso desse senhor que nos enviou a pergunta, resta claro que houve o reajuste abusivo sobre o valor do plano de saúde dele, porque a mensalidade dobrou. E esse reajuste, ele ofende tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Estatuto do Idoso. Tá? E essa manobra da operadora do plano de saúde dá a entender o quê? Que o objetivo dela é forçar a saída do idoso da sua carteira de clientes. Por quê? Porque, teoricamente, geram mais custos, né? Então, por essas razões, os idosos estão procurando a justiça para garantir a continuidade do seu plano de saúde e ter a declaração de nulidade da cláusula que prevê esse reajuste abusivo. Tá? Então, nesse caso, também, o idoso ele está amparado pelo Estatuto do Idoso, regulado pela Lei 10.741, de 2003, que prevê em seu artigo 15, parágrafo 3º, que é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Além da proteção do Estatuto do Idoso, há também uma súmula do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, 469, que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. E olha que legal, doutora Simila. Tem uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a número 91, recente, que dispõe que, ainda que a avença tenha sido firmada antes da vigência, é descabido, nos termos do artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária. Ou seja, mesmo que o contrato do plano de saúde tenha sido firmado antes da vigência do Estatuto do Idoso, é incabível esse reajuste abusivo a partir dos 60 anos de idade. Então, todos os planos de saúde, independendo da sua data, não podem praticar esse reajuste abusivo. Essa idade é estabelecida tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Não há diferenciação. Então, desta forma, o idoso ele está muito bem amparado legalmente. E se ele ingressar com um processo judicial para rever esse reajuste abusivo, ele tem grandes chances de ganhar. As decisões do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado de São Paulo, elas são favoráveis ao idoso? São favoráveis e ainda mais, e também a gente pode dizer que em todo o Brasil, porque tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça favorável, né, aos aposentados. Aos aposentados idosos que estão passando por essa situação. Sim. Que se veem
prejudicados Sim, por essa sim, cláusula sim. do contrato. Sim. Super interessante. Então vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Ok. Caso seja reconhecido o abuso no reajuste da mensalidade do meu plano de saúde, posso ter de volta o dinheiro que paguei indevidamente? Sim, pode, doutora Simila. E a ação judicial se faz necessária para isso, porque é através dela que se irá pedir a declaração da nulidade da cláusula que prevê esse reajuste abusivo. Então, se comprovado no processo judicial que houve esse reajuste abusivo contra o idoso, o juiz decretará a nulidade da cláusula, né? E também o idoso poderá ter a redução da sua mensalidade do plano de saúde e ter de volta tudo que pagou indevidamente com juros e correção monetária. Puxa, Bom, né? Muito bom, muito bom mesmo. Então, não adianta o idoso se dirigir até o plano de saúde para tentar reduzir. Dificilmente eles vão fazer isso administrativamente. Há necessidade de um advogado para Sim. poder Ingressar com o processo. Ok. É super interessante esse tema, Carla, super atual. Sim, né? sim, com certeza. E qual seria o índice de reajuste que as operadoras dos planos deveriam aplicar nesse caso? Ok. Nesse caso, doutora Simila, os juízes vêm decidindo que o índice que deve ser aplicado é o determinado pela ANS, Agência Nacional de Saúde, sobre os planos familiares e individuais, para os contratos firmados a partir de 1999. Só para você ter uma ideia, o ano passado, o índice de reajuste determinado pela ANS foi de 13,55%, ou seja, bem diferente dos reajustes que a gente vem ouvindo falar, de 100% até, né, aplicado pelas operadoras dos planos de saúde. Já com relação aos planos de saúde coletivos, os juízes vêm aplicando esse índice também, mas por analogia ao que foi determinado pela ANS, porque a ANS ela não define especificamente o reajuste para os planos de saúde coletivos. Então é uma lacuna. Quem define esse reajuste são as operadoras dos planos de saúde com as empresas, fundações ou associações. Mas olha o que é legal, muitas pessoas também estão ingressando no judiciário que possuem esse plano de saúde coletivo, pleiteando a aplicabilidade desses 13,55. Que são aceitos pelos juízes. Esses processos estão sendo julgados procedentes. Nossa. E isso é excelente. Excelente. Excelente para quem tem um plano de saúde coletivo e acaba ficando à mercê das operadoras e da empresa que contratou. Exatamente. Né? Então, como tem essa lacuna, os juízes estão aplicando esse índice determinado pela ANS sobre os planos de saúde familiares e individuais. Então, está valendo para os coletivos também. Que bom. Puxa, que bom, que ótima notícia. Então, você que está nos assistindo e está passando por esse problema, procure respaldo judicial, pois, como a gente conversou aqui, através de uma ação judicial, você poderá ter a redução do valor da sua mensalidade e receber tudo de volta, a quantia que pagou indevidamente. Né? O importante para um idoso é ter a continuidade do seu plano de saúde. Ele não ficará desamparado. E no próximo bloco, continuamos a responder as perguntas dos internautas. Voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza!
A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e no último bloco vamos responder as questões dos internautas. E a primeira pergunta vai para a doutora Simila. O que é a ação do FGTS? Trata-se de um processo judicial pelo qual o cidadão buscará o recálculo do seu saldo do FGTS, com o índice de atualização monetária mais favorável, que é o INPC. Então, o FGTS, a partir de 1999, ele estava sendo corrigido pela TR. Só que esse índice foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o cidadão, o trabalhador, poderá pleitear a correção do saldo do FGTS pelo INPC, que é o índice mais favorável. E mais vantajoso. Bem mais vantajoso. Então, como a TR não refletia a inflação, a Justiça entende que o saldo do FGTS precisa ter a sua correção monetária recalculada. Não há necessidade de propor uma ação judicial contra a empresa que você trabalhou ou a empresa que você trabalha. Essa ação será proposta contra a Caixa Econômica Federal. Ela é responsável pela essa defasagem. Exatamente, ela é responsável. Então, eu aconselho que o trabalhador ingresse com uma ação individual, porque muitas associações, muitos sindicatos estão propondo ações coletivas, mas esse tipo de ações ela pode acabar prejudicando o cidadão. Por quê? No curso da ação pode falecer o autor e aí tem que esperar o inventário, então vai demorar muito um processo. Óbices, alguns empecilhos que podem atravancar o andamento do processo, levar anos. Mais ainda do que o devido, normal. O individual. Então por isso eu aconselho a ingressar com um processo individual. Vamos para a próxima pergunta, doutora Simila? Quem tem direito a essa ação do FGTS? Qualquer pessoa que trabalha ou tenha trabalhado com carteira assinada entre os anos de 1999 a 2013. Então essas pessoas, elas tiveram a correção do FGTS ao longo dos anos, a partir de 1999, pela taxa referencial, como eu já havia dito antes. E esse índice, ele não reflete efetivamente a verdadeira correção que o FGTS deveria ter tido. Daí é necessário que se façam cálculos a partir de todos esses depósitos, aplicando um novo índice, que é o INPC, mais favorável ao trabalhador, de maneira que corrija esses valores que ficaram defasados. Ou seja, aquela diferença. É a diferença. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem depositado R$1.000. A correção vem e corrige para R$1.200, a correção Isso pela com a pela TR. Mas, na verdade, aplicando o índice do INPC, esse valor deveria ser R$1.400. Então, a diferença, que são os R$200, é que o trabalhador receberá em juízo. Isso levando em conta a correção monetária e os juros. Exatamente, a correção monetária e os juros da época do depósito. Sim, dá uma boa diferença. Dá uma boa diferença. Próxima pergunta, doutora Simila. Eu já saquei meu FGTS. Tenho direito mesmo assim? Essa pergunta ela é muito importante, porque os aposentados estão nesse grupo. Então, as pessoas que se aposentaram e deixaram de trabalhar, por conseguinte, já levantaram o seu FGTS. Então, sim, elas podem rever
ela tem direito a sacar o FGTS e elas podem rever esses valores através dos extratos fornecidos pela Caixa Econômica Federal, identificando os valores depositados e fazer uma correção desses saldos e a partir daí ter esse valor de volta através de ações judiciais, onde esses valores depositados onde esses valores serão depositados em uma conta judicial que ficarão à disposição do trabalhador. Sim. Também tem direito a essa correção do saldo do FGTS quem utilizou o FGTS para aquisição da casa própria. Ai, que bom. Não perde o direito. Não Que vai bom, perder o que direito. bom. Então, se os telespectadores estão preocupados, puxa, já saquei meu FGTS, já utilizei. Não. Esses depósitos, eles estão lá reservados na Caixa Econômica Federal mês a mês, então sai um extrato que é um direito do cidadão em ir buscar esse extrato para poder ingressar com a ação. Muito bom. Mais uma pergunta, doutora Semila. Ok. Como eu faço para saber o valor que tenho a receber? Pois é, esse é o cuidado que deve ser tomado. As pessoas têm que se dirigir à Caixa Econômica Federal, como eu já falei, pegar os extratos analíticos, onde constam os depósitos mês a mês do FGTS do ano de 1999 para cá. E, a partir daí, planilhar esses depósitos e fazer as devidas correções mês a mês, possibilitando desta maneira o valor dos reajustes a serem pleiteados perante a Justiça. Só que para obter esses valores corretos, eu aconselho a solicitar o cálculo por um técnico especializado. Um contador. Um contador. Ou requerer o laudo técnico através de um perito judicial. Então, ingressa-se com a ação sem um valor, com um valor aproximado, e aí pode-se requerer a perícia judicial para se obter esses valores. Então, lembrando que é necessário que se ingresse em juízo para que esses valores sejam devidamente corrigidos. Em especial aos aposentados, no nosso escritório nós temos como cliente o Sindicato dos Aposentados. Então, muitas vezes eles vêm tirar dúvidas, querem saber quais documentos eles precisam obter para poder ingressar com essa ação. Então, pode se dirigir aos sindicatos, aos escritórios, associações para poder obter essas informações. E pois sempre nesses lugares é disponibilizado o serviço de um advogado. Então, doutora Semila, se o trabalhador não recebeu o FGTS e nem utilizou para a aquisição da casa própria, quando ele terá direito a receber esse dinheiro? Ah, ok. Ele não sacou, nesse caso, então, o FGTS, certo? Certo. Ele continua trabalhando na empresa. Normalmente, não sacou o FGTS dele e também não levantou para a aquisição da casa própria. Quando que ele vai receber? Ok. Então, de acordo com as recentes decisões da Justiça, nesse caso, o valor da diferença do saldo do FGTS deverá ser depositado na conta vinculada do FGTS, ou seja, o beneficiário apenas receberá quando ocorrer uma das hipóteses autorizadoras do saque do FGTS, tais como demissão sem justa causa, grave doença, aposentadoria, morte do trabalhador. Então, esse pleito perante a Justiça das diferenças do FGTS em nada modificará as hipóteses autorizadoras do saque do FGTS. Então, você apenas pleiteia a diferença. Vai permanecer em juízo, vai permanecer ou na conta vinculada ao FGTS. E ele somente poderá levantar quando ocorrer uma das hipóteses. Muito bom, entendi. Entendeu? Legal, doutora Semila, entendi. Mas agora eu tenho uma outra dúvida. Quais são os documentos necessários para a propositura dessa ação? Ah, certo. Então, o interessado, ele deverá constituir um advogado. Ele não pode pleitear administrativamente perante a Caixa Econômica Federal.
Então, ele se dirige ao escritório de advocacia e entrega ao advogado cópias do RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, tais como conta de água, energia, telefone e o extrato do FGTS. Sim. Então, com esses documentos... Ele pode dar entrada na ação. Exatamente. Tá. Tá? Ok? Esclareci suas dúvidas também? Espero ter esclarecido as dúvidas também dos telespectadores. Com certeza esclareceu. Muito boa a explicação. Ah, que bom. Obrigada. Bom, doutora Simila, nosso tempo esgotou, mas hoje o programa foi muito interessante, eu gostei muito. Também. E com certeza o pessoal de casa que está nos assistindo também se interessou muito, porque abrange os aposentados, os trabalhadores, há um direito super importante, que é o fundo de garantia. E também o reajuste do plano de saúde aos aposentados. Sim, então, sim. O programa ele estava voltado a esse público. Sim. Né? Bom, muito obrigada pela sua participação, telespectador, por ter enviado para a gente as suas dúvidas. E no próximo programa estaremos de volta. A você, telespectador, qualquer dúvida referente aos seus direitos, mande-nos um e-mail. Ligue para a nossa produção que em breve sua dúvida será esclarecida. Obrigada. Tchau, até a próxima.